depois de um tempão, eu vim para falar sobre os cadernos de Praga, que eu prometi que era o vídeo do Você Escolhe para agosto. Estou atrasada, mas teve um porquê. Os cadernos de Praga eu comprei no Walmart por R$ 9,90 naquela leva de livro que eu comprei. E eu não tinha me tocado direito que era sobre a vida do Che Guevara. Na verdade, eu tinha lido alguma coisa, mas o que me interessou foi que a sinopse falava que ele tinha uns cadernos que ele escreveu em Praga quando ele ficou lá depois da Guerra do Congo, da derrota do Congo. E, enfim, comprei e esse livro eu apanhei dele. Porque, na verdade, gente, eu não estava muito afim de ler o livro. Sabe quando você começa o livro, mas não começa? Pois é, então. Li a introdução, mas eu li muito mal, assim, porcamente, como diriam, né? E eu sei que eu fui lendo e não estava entendendo nada. Porque cada capítulo aparecia alguma coisa no começo, assim, ó, por exemplo. Buenos Aires, 1993, fala Echagüe. Aí você ia para outro e de repente tava assim. Conta Ulisses Estrada em Havana, 1997. Eu não tava me tocando disso. Eu falava, nossa, mas esse livro tá estranho. Ele contava umas coisas, de repente ele tá contando outras. E enfim. Até que eu cheguei. Tem também, ó, apontamentos filosóficos, né? Eu cheguei na página 67 e aí eu me deparei, eu não sei porque eu tive um insight e falei, gente, que loucura, por isso que eu não estou entendendo. É claro, esse livro que o Abel Posse escreveu, da Record, o que aconteceu? O Abel Posse estava em Praga, o autor, e, enfim, ficou sabendo que, na época, né, o Che, ele ficou 5 meses em Praga, depois da derrota do Congo. E em Praga, ele escreveu alguns cadernos, onde ele escrevia, onde, na verdade, pelo que era contado a ele, onde o Che era um tipo um diário íntimo, né, do que aconteceu naquele período, o que aconteceu no Congo, etc. E o Abel Posse começou a se interessar pela coisa e foi atrás dessa história, se era real ou não. Muito bem. O livro vai falar pra gente o seguinte. Esse livro, em primeiro lugar, ele não é... como é que eu falo? Ele não é oficial, tá? Em nenhuma biografia do Che, o Abel Posse deixa bem claro isso. Em nenhuma biografia do Che, você vai ouvir falar dos cadernos. Esse livro, essa história, é uma história não oficial. Por quê? Porque até que se prove o contrário, né, esses cadernos nunca existiram. Mas o Abel Posse diz ter tido o manuscrito, não o original escrito pelo Che, mas o manuscrito datilografado dos cadernos que o Che escreveu nessa fase. Então, muito bem, aqui, se você vai procurar alguma coisa sobre a biografia, sobre a vida do Che, desde criança, esquece. Eu não tenho a mínima noção da vida do Che, quer dizer, mais ou menos agora eu até tenho. Mas aqui a gente vai encontrar o quê? As entrevistas com as pessoas que ficaram ao lado do Che, tanto no Congo, quanto em Cuba, quanto em Havana, em outros lugares que ele percorreu, que ele conta aqui. E também como segurança, gente, companheiro de guerrilha, alguns amigos íntimos do Che que tiveram com ele em Praga nesses 5 meses que ele esteve lá, né? Então essas pessoas, eles vão passando informação para o Abel Posse, né? Na verdade, ele vai tipo fazendo uma entrevista com elas. O que aconteceu? É muito legal o livro, gente. E também, o que ele fez? Ele mesclou
os cadernos de Praga, que é onde o Tchê escrevia, e tinha também dentro do caderno os apontamentos filosóficos, tá? Então, na verdade, eu demorei para entender isso e eu tive que parar e voltar a história, porque quando eu me toquei disso, eu falei, claro que eu não estou entendendo, óbvio, porque cada um está contando não uma história, na verdade, a mesma história, mas sei lá, de repente você para e vê os apontamentos filosóficos do Tchê. Na outra, o cara tá contando essa época. Então você tem que saber que tem essa diferença. Quando eu me deparei com isso, eu falei, gente, eu não acredito. Aí eu me interessei demais pelo livro. Fiquei apaixonada pelo livro. Voltei tudo de novo e comecei desde a introdução até o final. Muito bem. Aqui, pelo que conta, quando o Tchê perdeu a Guerra do Congo, ele tinha emagrecido 25 quilos, ele estava super mal, a saúde dele estava debilitada. E ele foi para Praga antes de ir para a última guerra dele na Bolívia. E ele realmente foi para Praga meio que escondido. Ele não queria ninguém, porque tinha a CIA, tinha a KGB, tinha Fidel no pé dele, tinha gente do Fidel implantado ali. Então ele, na verdade, o que acontece? Ele foi a Praga para descansar, para pensar, para escrever os cadernos, para, na verdade, para fazer uma teia de contatos ali, né? Não deixou de fazer isso. Por isso que estava gente infiltrada, por isso que né, tem todo um porquê. Ele não foi apenas descansar, ele não foi se repor de uma derrota, não, ele já estava traçando um plano estratégico para outra guerra na Bolívia. Muito bem. Aqui o Tchê, pelo que conta, ele vai ter 3 codinomes, porque ele não podia aparecer como Che Guevara, tá? Não podia, simplesmente ele estava escondido. Então, ele, bem no comecinho do livro, a gente vai ver que ele usou 3 codinomes que correspondem às identidades imaginárias utilizadas por Ernesto Guevara em seus deslocamentos e estadas clandestinas. Porque ele foi para Praga clandestinamente, se escondendo de um monte de gente porque ele queria traçar o plano dele. Em certos momentos, ele narra episódios do ponto de vista desses 3 seres fictícios, tá? Então, ele fala com ele mesmo. Sabe quando você se transveste? Não. Se veste de um personagem e você fala com você mesmo? Então, ele fazia muito isso. Os 3 correspondiam a diferentes caracterizações físicas de Guevara, com diferentes graus de calvície e óculos. Para cada um ele punha óculos de grau daqueles fundos de garrafa, ele tingia o cabelo de branco, porque o outro era mais velho, ele punha não é dentadura, mas ele punha alguma coisa aqui no maxilar para mudar a estrutura do rosto. Vocês imaginam que loucura isso. Então aqui ele vai ser Vasques Rojas, Adolfo Mena, um uruguaio, ou Ramon Benítez, alguma coisa assim. Então, na verdade, para cada situação, ele era uma pessoa, né? Teve personagens aí que ele foi só mais perto do final do livro. E teve outros que ele foi, para cada pessoa, ele era uma pessoa, um personagem, tá? Mas a identidade dele nunca foi descoberta, só depois da morte dele, e, né, que souberam isso por causa dos cadernos, por causa dos apontamentos, enfim. E é muito legal, gente, é muito legal, porque você vai saber, a gente vai conhecer um pouquinho, se isso realmente for verdade, que eu até não desconfio que seja assim, eu desconfio que pode sim ter acontecido essa estadia em Praga nesses 5 meses. É claro que aqui a gente vai ver uma ficção com fatos reais, né? Tem coisas reais que aconteceram,
por causa dos apontamentos, por causa dos cadernos, enfim. E tem coisas, claro, da ficção. Então a gente vai ver os medos do Che, tipo, ele falando que, eu tô cansado, eu tô comendo feito um porco, quem imagina eu comendo aqui não imaginava que eu comia mariposa, carne esponjosa na selva, né? Então ele vai conversando com ele mesmo nesses cadernos, nesses apontamentos. E, gente, eu não sei nada de Che Guevara ainda, mas eu posso dizer que eu amei esse caderno. Eu realmente, só foi uma compra que realmente valeu muito, assim. Eu pretendo ler, esse mês não, porque eu quero dar um tempinho de Che Guevara, embora ele seja um gato, quer dizer, tenha sido, né, um gato. Mas eu quero dar um tempinho de Che Guevara, mas quero ler a biografia dele. Já baixei a biografia e quero ler. Porque aqui eles contam também como que era a relação dele com a mãe, como que era o pai. Ele te dá umas pinceladas, assim, sabe? E você fica muito interessado em saber, né? A mãe e ele tinham uma relação muito estranha, assim, com a morte. Eles meio que... como fala? Eles desafiavam a morte, né? E ele pegou muito isso dela. Então, desde pequeno ele sofria de asma, de asma grave, assim. Então, desde pequeno ela incentivou a ele a meio que a brigar com a morte e vencer a morte, até que o final dele, claro, óbvio, a morte vence. Mas enfim, essa garra vem da mãe dele, essa coisa destemida que ele tinha. E, gente, é muito bom esse caderno. Eu realmente gostei. Esse caderno tava em torno de R$ 45 e eu comprei por R$ 9,90. Gente, eu fiz um baita negócio, assim. Eu realmente, eu gostei. O Abel Posse, ele conseguiu colocar, né, fazer uma colocação das coisas muito bem feita. O livro, ele é um pouco cansativo, né? Porque, chega uma hora aqui que você fala, tá bom, e aí, né? Tipo, eu cansei um pouco, assim, do meio não, mas pro final, assim, eu já tava meio cansada, porque tem coisas que meio que perdeu o ritmo. Mas não é nada que tire a beleza da história, do conteúdo geral, assim. Então, tá aqui a leitura. Você escolhe, tire o seu livro da estante, tire o seu livro empoeirado da estante, tá aqui. Eu gostei bastante dos Cadernos de Praga. O Abel Posse realmente colocou muito bem. E tô até torcendo para que essa história tenha sido real mesmo, viu? Porque se for, é bem legal mesmo. Então é isso, gente. Não estou devendo mais isso pra vocês. E, enfim, se você bater com isso aqui, pode ler, que vale a pena, tá? Então, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!